William não agrada. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do Grêmio desta segunda-feira, dia 6 de julho. Beleza? Então já vamos lá. Tem basicamente uma única notícia relevante e é por ela que a gente vai passar. Até tem uma notícia aqui do Brett White envolvendo o Haaland, que é muito mais uma curiosidade, né? Que lá para 2020, quando o Suárez estava saindo do Barcelona, o Brett White foi o substituto ao invés do Haaland, né? Mas enfim, isso não é muito relevante hoje para o Grêmio, né? A notícia relevante é essa daqui, é basicamente só ela. William foi muito criticado internamente pelo seu rendimento no amistoso contra a Chapecoense no último sábado, dia 4. O entendimento é que o atleta não conseguiu competir e deixou a desejar na questão física. Eu já venho comentando aqui, né, tanto no amistoso contra o Cascavel, tanto no amistoso contra a Chapecoense, que eu comentei aqui no canal sobre os dois, né, é, acho que de fato buscar o mais rapidamente possível o encerramento do contrato do William seria interessante. Talvez buscar uma negociação ou algo do tipo para outro clube, mas de fato, pelo alto salário, que com certeza é um salário alto, e pela idade, eu acho que visando um Grêmio para o futuro, o William não vai estar presente, cara. E hoje em dia já ele fisicamente não consegue entregar tudo que pode. E o Grêmio, no geral, não entrega tudo que pode. E se você não entrega tudo que pode, ao menos você tem que ter jogadores jovens pensando no futuro. E o William não é o futuro. O William pode ser o presente já quase ano passado. Então, sinceramente, o William é um grande jogador, pode render ainda em outras equipes, mas eu acho que no Grêmio o custo-benefício é bem baixo. Sinceramente, nada contra a pessoa, mas eu acho que o ideal para o Grêmio seria se desvincular do William e daqui a pouco o William pode ir para outra equipe até do Brasil mesmo, ele renderia ainda diversas outras equipes, é inegável a qualidade do William, mas de fato acho que pelo contexto atual do Grêmio o William não está rendendo muito e eu não manteria no plantel, sinceramente. Por outro lado, Monsalvo e TT foram bem avaliados pelo desempenho nos dois amistosos até aqui. Realmente, eu gostei das entradas do Monsalve, tanto contra o Cascavel e principalmente contra a Chapecoense. Mesmo que o Grêmio tenha perdido para a Chapecoense, achei que o Monsalve mudou o jogo na reta final da partida. Principalmente tendo mais espaço, o Monsalve foi quem podia cadenciar a jogada, criar a jogada do jeito dele. Tanto é que o último lance contra a Chapecoense é uma jogada incrível do Monsalve, que ele vai fazendo uma tabelinha. E aí na tomada de decisão, ao invés de chutar de esquerda, o que eu enxergo que seria o ideal, ele limpa para a direita e na hora do chute é travado. Mas foi uma jogada de qualquer forma muito bonita do Monsalve. Então é bom a gente ver o Monsalve elevar o nível dele, para daqui a pouco a gente ter um reserva bom para o Gabriel Mack e se o Mack for vendido a gente tem um substituto de altura. O Monsalve já mostrou que é bom jogador. A questão é que ficou por muito tempo escondendo esse futebol dele nesses últimos tempos. Muitos problemas físicos, nível de intensidade mais baixo. Vamos ver se ele consegue dar essa volta por cima, porque ele ainda é jovem e tem de fato muito potencial. Eu gosto bastante do Gonçalves, mas ele precisa ser mais regular, né? E o TT, de fato, o volume de jogo do Grêmio aumentou muito com o TT nesse jogo contra a Chapecoense. O problema foi a definição. Ele poderia ter feito 2, 3 gols, mas na hora de levar um 10, conduzia mal a bola, como foi um passe do Monsalve, que era para ele chutar de esquerda. A bola estica e ele sem ângulo chuta de direita para o Rafael Santos defender. Tem uma chapada dele que por isso daqui não entra, outra chapada dele que por isso daqui não entra. Então o TT gerou muito volume de jogo contra a Chapecoense. O que faltou foi ter um capricho maior nessa finalização final. Mas ele gerou volume de jogo. Acho que de fato ele agregou bastante contra a Chapecoense, mas precisa ser mais efetivo. Essa que é a grande ponderação, né? O Vila Sante, Wallace e Riquelme também receberam elogios. O Vila Sante voltou num nível alto de intensidade contra a Chapecoense, não tirou o pé de nenhuma dividida, enquanto, por exemplo, eu destaquei que o Marcos Rocha, quando eu comentei sobre a derrota contra a Chapecoense, tirava o pé em algumas jogadas para não forçar. O Vila Sante voltando de uma lesão que ficou quase um ano fora, não tinha medo. E em todas, 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 e é essa a mentalidade que tem que se ter. Se você tem o medo de ir em uma dividida, o medo de forçar a musculatura em alguma jogada, significa que você não está mais em alto nível. Se você não está mais em alto nível, você não tem que estar no Grêmio. Então existem jogadores experientes que estão no Grêmio que eu acho que o melhor seria se desvincular do clube. Então eu falei do William e agora eu estou citando Marcos Rocha. Nada contra os jogadores, foram grandes jogadores. William jogando Copa do Mundo, ídolo do Chelsea, jogo no Arsenal, jogo no Fulham.
Jogou muito no Shakhtar Donetsk muito tempo atrás também. Baita jogador. O Marcos Rocha multicampeão, tanto no Atlético Mineiro, tanto no Palmeiras. A nível de experiência, eles até agregam também. Mas o que eu tenho que analisar é dentro de campo. E dentro de campo, os dois eu acho que já deu o que tinha que dar. Com todo respeito. É sinceramente a minha opinião. E o que eu falei do Marcos Rocha é justamente o oposto do Vila Sante. O Vila Sante voltando de lesão, uma lesão muito grave. Tirou ele da Copa do Mundo, por exemplo. E ele voltou correndo no pique, não largando uma única jogada. Essa é a postura que tem que se ter mesmo. É por isso que o Vila Sante é tão respeitado pela torcida. Até quem critica o Vila Sante admite pelo menos o nível de esforço dele, né? Enfim. O Wallace, de fato, gostei dos jogos dele, tanto contra o Cascavel, tanto contra a Chapecoense. Parece ter uma boa saída de jogo. Vamos ver em nível mais alto, né, em jogos mais difíceis, que vai dar para tirar conclusões melhores. Mas a princípio, nesses jogos com gramados ruins e adversários mais fracos, e mesmo sendo adversários mais fracos, o Grêmio sofreu contra o Cascavel e perdeu para a Chapecoense. Então, se eu falo que o adversário é fraco, eu não estou falando que o Grêmio é bom. Estou falando que o nível é baixo. E hoje o Grêmio tem um nível baixo também, né? Enfim, infelizmente. Mas de fato o Wallace rendeu bem a princípio. E o Riquelme numa nova função, né? O Riquelme jogando de falso 9. Eu acho que o Riquelme pode fazer bem o que se esperaria do André, por exemplo. Agora que o André foi vendido ainda. Você ganha o retorno financeiro do André, dá mais minutagem para o Riquelme, o que é um jovem a mais podendo ser lapidado e se valorizando. Ele tem mais qualidade que o André, inclusive, na minha visão. É um jogador a menos do plantel, o que é bom também em aspecto financeiro. Acho que ter vendido o André e utilizar o Riquelme como falso 9 é uma ótima opção. Em determinados momentos não vai ter a presença de área que um Carlos Vinícius tem, mas vai ter contextos de jogos que o Riquelme de falso 9 seja importante. Então acho que o Riquelme de falso 9 é uma boa utilização. Ainda mais o Monsalve podendo voltar a ser o que ele já foi um dia, o Monsalve vira o meio de criação reserva do Mac e o Riquelme vira um falso 9 para ser a opção do Carlos Vinícius. E aí, para fechar aqui, ó, o Grêmio entende que os atletas, de modo geral, já entraram em campo se preservando na partida contra a equipe catarinense pelo risco de lesão. Foi o que eu falei, o Marcos Rocha foi o principal deles, cara. O que ficou muito nítido foi o Marcos Rocha não querendo forçar. Isso daí ficou na minha mente, cara. Uma bola que foi isso aqui na frente do Marcos Rocha, ele não quis esticar a perna por medo. Quando o Grêmio já perdia aí, faltando poucos minutos para o jogo acabar. Então, de fato, acho que eu também tenho essa leitura que os jogadores do Grêmio em muitos momentos tiraram o pé por medo de lesão. O gramado não era bom. Eu comentei aqui depois sobre o jogo, né, que jogar nesses locais mais diferentes, como foi Sinop e Mato Grosso, é interessante pelo aspecto da torcida, né, levar para a torcida esses jogos. Mas dentro de campo mesmo, pô, é horrível o gramado. Contra o Cascavel é a mesma coisa. Nesse domingo vai ter Grêmio e Cruzeiro no Mané Garrincha. O gramado do Mané Garrincha normalmente é bem cuidado porque os caras tratam tudo como um evento mesmo. Eu já comprei o ingresso, cara, pro cacete, cara. Eu comprei o ingresso que era meia entrada ainda para ver o Grêmio provavelmente perder pro Cruzeiro, deu mais de R$ 100. Tá maluco, é caro mesmo. Então o gramado tem que ser bom mesmo. Então Grêmio e Cruzeiro provavelmente já deve ser um nível mais alto. Um adversário mais forte que o Grêmio, inclusive um nível de gramado que não vai ter muito o que reclamar em relação ao que foi contra o Cascavel e ao que foi contra a Chapecoense. E aí sim é um teste à prova de fogo para ver o Grêmio em um nível de jogo que vai se encontrar daqui a pouco mesmo. Então contra o Cruzeiro o Grêmio tem que jogar a vera. Até porque eu comprei o ingresso, não é possível que vão jogar de brincadeirinha. É. Enfim, no geral acho que é isso, tá bom? Basicamente só isso de notícia do Grêmio. Não passa disso. Tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque aí o YouTube sempre vai te mandar os vídeos novos. Tô trazendo quase que diariamente os resumos do Grêmio. Quando não tem nada, eu não trago nada. Mas quando tem alguma coisinha que seja minimamente relevante, como foi essas avaliações internas aqui, ou pelo menos a notícia delas, aí eu comento aqui no canal, beleza? Eu vou buscar também futuramente fazer algo que eu já estou fazendo nos meus outros canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube, que é sobre o canal sobre o futebol brasileiro, e o R42 Futebol, que é sobre o futebol internacional. Aqui no BRG Grêmio, nos jogos do Grêmio, eu vou buscar fazer, assim como eu estou fazendo lá, um react ao vivo dos jogos. Então, contra o Cruzeiro eu não vou fazer porque eu vou estar no estádio, mas provavelmente em outros jogos do Brasileirão e tal, dependendo do horário. Se for durante a semana e muito tarde, aí eu não vou fazer, vou estar dormindo. Mas final de semana ou durante a semana num horário que não seja tão tarde, eu faço o react aqui no canal ao vivo pra gente poder interagir e acompanhar o jogo do Grêmio.
Então, além dos vídeos, além de daqui a pouco, quando tiver notícias mais interessantes e jogos, eu postar os shorts também, eu vou fazer essas lives. Então, porra, se inscreve aí no canal, cara, custa nada. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.